Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de inglês então? Vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês do grau dos adjetivos, tá? Então, eu vou falar aqui de um modo muito resumido, né? Colocando os itens principais desse conteúdo da língua inglesa, tá? Então, gente, vamos lá. O grau dos adjetivos, eles se dividem em, eu coloquei aqui pelo menos, né, o comparativo, que pode ser de igualdade, inferioridade e superioridade, e o superlativo, que apresenta-se de forma inferioridade e superioridade. Eu vou falar para vocês na aula de hoje do comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade e do superlativo do modo superioridade, ok? Bom, mas antes da gente continuar, deixa eu explicar para vocês a diferença entre o comparativo, que apresenta esses três modos, e o superlativo, né? Então, no comparativo, eu sempre terei a comparação entre um e outro, ou seja, entre um objeto e outro, entre uma pessoa e outra, tá? No superlativo, eu vou ter a comparação de um objeto ou uma pessoa com vários daquele objeto ou vários daquelas pessoas, tá? Vejam bem, então, o comparativo, ele faz a comparação entre um e outro, né? E o superlativo, ele faz a comparação entre um com um grupo, né? Um conjunto, entre vários, tá? Então, essa é a diferença, ok? Bem, então a gente começa aqui pelo comparativo de igualdade, tá? Comparativo de igualdade, como que eu formo ele no inglês? Eu formo assim, ó. Eu tenho as, que significa tão, o adjetivo no meio, e as, que significa quanto. A partir do momento que eu aplico essa formulazinha aqui, digamos, né? Eu estou formando o grau de igualdade. Vamos, por exemplo, ó, My sister is as short as my mom. My sister is as short as my mom. Minha irmã é tão baixa quanto minha mãe. Então aqui eu fiz uma comparação de altura, né? Entre minha irmã e minha mãe e disse que as duas têm a mesma altura. Para eu falar que elas têm a mesma altura, eu vou usar o grau de igualdade. E aí eu uso as, ok? Se a frase for negativa, a diferença é que no primeiro eu vou ter, né, antes do adjetivo, eu vou ter so, certo? Então, not so, o adjetivo as. Vejam que o not está aqui na frase como indica a seta. Julian isn't so smart as Lillian. Julian isn't so smart as Lillian. Ou seja, a Julian não é tão esperta quanto Lillian. Ou Julian, né? Não é tão esperto quanto Lillian, tá? Então, quando for negativo, eu só preciso lembrar que primeiro é so e depois as, ao contrário da afirmativa, né? As, na negativa, so as, para o grau de igualdade, tudo bem? Bom, o próximo é comparativo de inferioridade, tá? Então, quando eu quero aplicar esse grau, eu vou usar less, que é menos, than. Notem que o adjetivo está no meio dos dois. Menos que, menos do que. Less than. Audi's car is less expensive than Mercedes. Audi's car is less expensive than Mercedes. Né? Então, o que eu quis dizer aqui? Eu fiz uma comparação, né, de inferioridade entre um carro, né, entre o valor do carro da Audi com o carro da Mercedes, certo? Então, como eu quis dizer que é menos caro, né, eu usei o grau de inferioridade, less than, less expensive than, ok? E aí, chegamos no grau comparativo de superioridade. Bom, gente,
para eu formar o comparativo de superioridade dos adjetivos, né, dentro de uma sentença, eu preciso prestar atenção em dois detalhes. Daí o que eu vou falar agora é um macete, tá? Não é uma regra que está escrito em livros, em gramáticas, tá? Mas uma forma melhor de você entender, ok? Então, assim, ó, notem que no primeiro caso, eu vou ter o quê? Eu tenho o adjetivo mais er, que significa mais than, tá? De novo, o adjetivo que acrescento er nele, mais than. O er equivale ao nosso mais, tá? Isso eu vou fazer para adjetivos que eu chamo de curtos, ou seja, que eu não consigo separar em sílabas, tá? Não dá para eu separar. É considerado um adjetivo curto aquele adjetivo que eu não consigo separar em sílabas. Ele é monossílabo, ele tem um único som, ok? Por exemplo, Anna is taller than Mary. Anna is taller than Mary. Anna é mais alta do que Mary. Então, notem que, como a seta aponta, foi acrescentado o ER no adjetivo tall. Notem que o adjetivo tall, ele não dá para separar em sílabas, né? Eu não consigo deixar, por exemplo, um L sozinho quando eu for separar, né? Impossível. Ele é monossílabo. Então, por isso, eu apliquei o ER, né? Para formar o grau de superioridade desse adjetivo e dessa frase que eu quis dizer, que a Ana é mais alta do que a Mary, certo? Aí, ó, temos alguns exemplos, ó. Big, bigger, grande, maior. Small, smaller. Rich, richer. Old, older. Então, notem que todos esses adjetivos aqui, esses quatro modelos, quatro exemplos, eles são adjetivos curtos, são adjetivos que eu não consigo separar em sílabas, ok? Por isso eu coloquei o ER para formar o grau de superioridade. Mais rico, menor, mais velho. Segundo, os adjetivos longos, né? Aí sim, são aqueles adjetivos que eu consigo separar em 3 ou mais sílabas. Daí eu chamo de adjetivos longos. Neste caso, eu vou usar more, o adjetivo than. More, o adjetivo than. Onde more significa mais, than do que. My car is more expensive than yours. My car is more expensive than yours. O meu carro é mais caro do que o seu. Tá? Então, notem que nesse exemplo aqui, expensive é um adjetivo longo, eu consigo separar em 3 ou mais sílabas, tá? Por isso, quando eu formei o grau de superioridade para fazer a comparação entre o preço do carro, de um carro e de outro, eu usei more than. Assim como usaria para beautiful, more beautiful than. Famous, more famous than. Modern, more modern than. Charming, more charming than. Atenção! Alguns adjetivos não são separáveis, né? Apesar de, sim, ó, visivelmente olhar e, dá para separar? Simple, né? Lembra que eu falei que a gente considera adjetivo longo aquele que eu separo em 3 ou mais sílabas, tá? Em 3 ou mais sílabas. Porém, esses adjetivos aqui, apesar de parecer estarem dentro do grupo que são adjetivos curtos, eles não são, tá? Por isso que quando eu for usar eles, né, simple, gentle, polite, boring, modern, eu vou usar more than para fazer o comparativo de superioridade, tá? Fiquem atentos a isso aí, ok? Há adjetivos terminados em y que devemos trocar o y por i, né? Então, antes de eu colocar o er, se esse adjetivo, se a última letra desse adjetivo for um y, ora, eu troco o y por i. Easy, easier. Fácil, mais fácil. E tem aqueles adjetivos que têm forma própria, tá, pessoal? Assim, por que forma própria? Porque eles não seguem nenhuma das regrinhas que eu falei até agora para vocês. São esses aqui, ó.
Good, better. Bom, melhor. Bad, worse. Mal, pior. Little, less. Much, more. Many, more. Então, esses adjetivos, né, principalmente o good e o bad, né, que são bastante usados, né, eu não vou, no grau de superioridade, falar gooder ou better, tá? Não, não existe. Eles têm forma próprias, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, ok? Bom, e aí chegamos no grau superlativo. Como eu falei para vocês, no grau superlativo eu vou falar da forma de comparação, tá, de superioridade, né? E aí o superlativo é quando eu comparo um objeto ou uma pessoa com vários daquele grupo, certo? Então, aí aqui vai entrar a história do adjetivo curto e longo. Curto, aqueles que eu separo, perdão, curto, aqueles que eu não consigo separar. Longos, aqueles que eu consigo separar em 3 ou mais sílabas, beleza? Então, olha só. Como que eu faço o grau superlativo dos adjetivos curtos? De, o adjetivo ist. De novo, de, o adjetivo ist. Então eu digo, this car is the cheapest of all. This car is the cheapest of all. Este carro é o mais caro de todos. Então, o que eu usei aqui? Eu usei o grau superlativo, né, para falar de um carro que dentro daquele grupo é o mais caro de todos, ok? Por isso, eu usei o superlativo. E aí eu uso the cheapest, ó, viu? O mais caro, certo? Para os adjetivos longos, o que eu uso? Eu uso the most. E aí o adjetivo, o mais, tá? This car is the most expensive in Brazil. Este carro é o mais caro no Brasil. Este carro é o mais caro no Brasil. Então aqui por que eu usei o grau superlativo? Porque eu estou falando para vocês de todos os carros que existem no Brasil, este é o mais caro, né? É um comparando com os demais dentro desse grupo, que no caso aqui do exemplo, carros, certo? E aí, para fechar, assim como eu tenho aquelas exceções lá no grau de superioridade, eu vou ter aqui no superlativo também, tá? Então vejam aqui, ó, good, the best, bad, the worst, little, the least, much, the most, many, the most. Então vejam que o good, bom, the best, o melhor, bad, the worst, mal, ou pior, tá? Então eles não seguem a regrinha de formação do grau superlativo, né? Eles vão ter forma própria, ok? E com isso eu fecho a minha apresentação com vocês sobre o grau dos adjetivos, né? E aqui a gente viu grau de inferioridade, grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e o grau superlativo de superioridade. Ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.